Nádia, o promotor Eliardo Cabral e também o promotor Ubiraci Rocha não participaram da reunião com o governador no Palácio de Karnak, mas o promotor se prontificou a nos receber e conversa com a gente agora a respeito desse caso da Fernanda Lages. Em primeiro lugar, por que o senhor não participou dessa reunião? Porque, a rigor, eu entendi que deveria ficar me comunicando e subordinado administrativamente à Procuradora-Geral de Justiça. Somos promotores independentes e eu entendi, salvo engano, o equívoco de que, em indo ao Karnak, que é o órgão, aliás, o palácio, né, do governo estadual, poderia ficar perfeitamente uma má impressão de que estaríamos possivelmente sofrendo alguma pressão ou alguma orientação por parte do governador, que é digno, merecedor de todo o nosso respeito, todo acatamento, menos na esfera que toca na independência funcional dos promotores de justiça. O governador propôs uma nova reunião com delegados da CICO e dos promotores também, sob o comando do promotor Alípio Santana. O senhor se dispõe aí a essa? Já está agendado, inclusive com horários, e essa reunião será no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça. Agora sim, estarei lá porque ele estará na nossa casa. Ao invés de ir à sede do governo, que é o Palácio Karnak, ele estará na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, que é a nossa casa, e lá nós conversaremos com ele. Promotor, o senhor declarou que o delegado Paulo Nogueira deveria se afastar do caso. Por que essa opinião? Eu falei me colocando no lugar dele porque entendo que ele está numa situação bastante desconfortável. Eu, no lugar dele, não teria sequer aceito a causa e gostaria de ressaltar que o doutor Paulo Nogueira é merecedor de nosso respeito, mais profundo respeito, um caráter extraordinário, um homem gentil, educado. No entanto, para funcionar à frente deste caso, em que as investigações apontam para pessoas vinculadas ao partido do qual ele se desligou recentemente, eu prefiro crer que para o doutor Paulo Nogueira realmente a situação é melhor que ele se afaste desse caso. Há suspeitos ligados ao PMDB? Eu não estava querendo citar o partido do qual ele se desligou, mas o que ocorre é que eu estava lembrando que uma pessoa, por exemplo, ele se desligou há poucos dias. E eu quero raciocinar com esses termos, que uma pessoa para de fumar, um ano depois ainda pode estar intoxicado. E há suspeito sim, e por que há suspeito nesse partido que você citou? Porque há em qualquer um outro. Qualquer pessoa nessa situação, contanto que a polícia ainda não tenha identificado autor ou autores e não tenha apontado suspeito, todos são ou somos até quem sabe suspeitos. A Polícia Federal pode ser solicitada a entrar nesse caso. Até então ela age como uma parceira nesse caso de Fernanda Lages, mas poderia assumir um papel maior? É possível, mas nós ainda não estamos querendo admitir essa hipótese de requerer ao ministro da Justiça que mande uma ordem para a superintendência no Piauí entrar nesse caso, porque me parece ser uma medida um pouco drástica e nós ainda preferimos dar um voto de crédito à Polícia Civil. Nossa primeira vista, essa primeira impressão é de que, além desse vínculo partidário, outra coisa não geraria suspeita, porque a Polícia Civil do Estado do Piauí já tem serviços prestados nesse tipo de investigação que parece misteriosa inicialmente, mas que ao final vem tudo à tona e tudo apurado, tudo esclarecido. Portanto, fica a Polícia Federal para uma eventualidade de surgir casos que demonstrem uma excepcionalidade e então a Polícia Federal entraria mesmo, mas a pedido do Ministério Público e por determinação de Sua Excelência, o Ministro da Justiça. Eu já teria declarado que teriam pelo menos 3 pessoas envolvidas nesse suposto crime. O governador disse que o delegado Paulo Nogueira teria apontado não, mas teria citado pelo menos 5 suspeitos.
muda a opinião do Ministério Público também? Nesse particular, nós trabalhamos em sintonia, numa harmonia quase perfeita, Ministério Público e Polícia Civil, porque nós não temos elementos, como a polícia também não tem, para discordar do laudo, desacreditar do laudo pericial. Portanto, nós acatamos o que está no laudo. E o laudo pericial, conforme nós ouvimos lá, na secretaria, aliás, na comissão, lá na SICO, quando o perito veio da Paraíba e entregou os documentos, foi feita assim uma ligeira explanação, e nós captamos bem, tanto eu quanto o doutor Biraci Rocha, de que eles encontraram lá, na cena do crime, materiais que levaram a perfis de 5 pessoas, sendo que ele esclareceu bem, reduziria para 3, com possibilidade concreta de 2 homens na cena do crime. Portanto, nós temos que ficar com algo muito concreto, examinando que os autores do crime devem estar ligados aos perfis que dizem assim, colhido esse homem, por exemplo, A, o perfil dele está baseado em material colhido na escada e na mureta. As possibilidades aumentam muito em relação a ele, excluindo aqueles que eventualmente têm um perfil colhido apenas em cuspe, ou numa pequena saliva, ou numa pequena mancha de suor, em algo menos consistente. Então, é claro que nós vamos considerar como certa, baseado no laudo, a presença daquele indivíduo que deixou vestígios na escada e que deixou vestígios na mureta de onde a moça foi arremessada. Já há identificação desses 2 homens? Os laudos, eles conseguem identificar o sexo. O laboratório que está procedendo esse trabalho é de alto nível, é de primeiro mundo, a tecnologia de ponta, consegue identificar pelos elementos colhidos, através do DNA, o sexo. Isso foi identificado de que são homens. Nós estamos trabalhando no sentido de identificar 2 homens. Mas para que se chegue à identificação agora, ou seja, não somente do sexo, mas aos nomes, estão sendo colhidos materiais, a rigor salivas, para comparar os perfis vindos, que virão certamente identificados nos novos laudos, com o perfil que está servindo como padrão. Feita a comparação, identificou, é aquele. Aí é a ciência falando, não há que se dizer, mas ainda resta dúvida. Se 1 em 1 trilhão você encontra a pessoa, se ainda resta dúvida, então fecha tudo para a balança. Isso já cai por terra a ideia de suicídio? Ou ela ainda é uma hipótese? Falar em suicídio diante de todas as evidências, além do que já foi periciado, parece que fica muito parecido com imprudência, para não dizer outra coisa. Promotor, o engenheiro Givago, desde o início, houve rumores, né, do suposto envolvimento dele. A polícia diz que ele sequer é apontado como suspeito nesse caso. Qual a opinião do Ministério Público a respeito disso? Salta aos olhos, assim como uma clareza solar, de que nem o Ministério Público e nem tampouco a polícia até agora citou o nome de quem quer que seja como suspeito. O fato, ou o ato, digo melhor até, o ato de colheita de materiais para a remessa a João Pessoa, para que se proceda novos exames, isso não implica em citar nomes. Eles são identificados à medida que comparecem àquela especializada, porque lá eles deixam uma declaração de que não estiveram naquele local, no período do crime. Então fica lá a identificação, mas a rigor, eles ainda não são, no meu entendimento, ainda não são suspeitos, pois que não estão sendo investigados, além de fornecer, no caso, a saliva para o exame de DNA. Então a polícia, ela não está apontando nome de ninguém. Eu posso lhe assegurar, diante desse quadro, não existe nenhum suspeito. Ninguém é suspeito. E eu estou dizendo, assim como ninguém é suspeito,
Ninguém está excluído, ninguém ainda está livre de ser investigado. Esses novos exames, eles devem provar o quê? Provar a presença de pelo menos 2 homens na cena do crime, são aqueles 2 que um segura de um lado, o outro do outro, suspende a moça e arremessa. Esses 2, eu creio que os novos exames trarão, se não trouxer desta vez, vamos escolher mais materiais, de forma que uma hora dessa nós vamos ter as identidades, ou identificação, como queira, do autor, ou no caso dos autores materiais, dos 2 que efetivamente estiveram no local e arremessaram o corpo da Fernanda lá daquela mureta. Esses 2 nós vamos já identificar e eles então não serão mais de nenhuma forma suspeitos. Quando a perícia disser que são eles deixaram de ser suspeitos, ainda que nunca tenha sido suspeito, então agora não serão suspeitos apenas, mas indiciados. Já serão tratados como indiciados no primeiro momento, para depois denunciado e depois, enfim. Agora, os 2 identificados na cena do crime, os 2 identificados, eu tenho que enfatizar, eles certamente têm informações a prestar aos homens que estão trabalhando nessa causa. O senhor tem conhecimento de um suposto vídeo que teria imagens reveladoras a respeito do dia em que a Fernanda foi morta? Não só do vídeo que estaria no netbook e que possivelmente foi deletado, apagado, que nós vamos recorrer à tecnologia nesse particular para tentar recuperar as imagens. Mas eu tenho conhecimento também de um caderno que muito provavelmente estaria dentro do carro da vítima, porque aquela noite que estava findando, ela tinha passado pela faculdade de Direito e de lá foi se divertir com as amigas, e o caderno, eu creio que das 2 uma, ou ela entregou alguém para guardar e ele vai ter que aparecer, ou deixou dentro do carro e da mesma forma ele vai ter que aparecer. Porque eu fui informado de que, por pessoa realmente séria, digna, de que naquele caderno contém anotações preciosas no tocante ao fato e que levaria ao esclarecimento no tocante a alguém que, porventura, não esteve na cena do crime. O senhor agora vai se dedicar exclusivamente a esse caso, como já havia anunciado essa intenção? Estamos dando expediente na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em uma sala que está sendo destinada a mim e ao doutor Biraci Rocha. Continuaremos trabalhando os 2 em sintonia, na harmonia que nós estamos, com a determinação de trabalhar para chegar a um resultado concreto. Eu não admito e não quero me exaltar com isso, mas não admito, não aceito de maneira nenhuma participar de uma equipe de trabalho, qualquer que seja ela, para não resultar em nada. Não tenho tempo a perder com isso. Nós estamos trabalhando em busca de um resultado concreto. E o resultado concreto, neste caso, é a identificação dos criminosos que passarão a ser devedores da justiça e que, se devem, vão pagar, sim, o tanto que devem. É só o tanto que devem, não mais. Mas não vão deixar de